Olá, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Espero ter encontrado vocês aí mais uma vez com saúde, com paz e com alegria no coração. Amém? Semana estamos fazendo aí uma sequência de mensagens falando sobre processos, né? Falando sobre propósito, mas o tema principal, falando sobre promessa, mas o tema principal é o processo, né? Uma vez que você já tem a sua promessa, uma palavra, já foi direcionada para você uma palavra, você já tem uma promessa, você fica ciente, a gente viu isso aqui nos vídeos anteriores, que você fica ciente que você vai entrar dentro de um processo, né? Você vai começar a participar de um processo, e esse processo é o processo de Deus, é o processo onde vai trazer algumas dores, vai trazer vai mexer com o teu emocional, vai mexer com o teu psicológico, vai mexer no teu caráter, esse processo ele pode mexer em várias áreas, não quer dizer que vai mexer em tudo, mas vai mexer em algumas áreas necessárias, e quem vai dizer isso é o Espírito Santo de Deus, que vai começar a mexer no teu íntimo. Ele vai tocar em algumas feridas, ele vai te começar a cicatrizar, ele vai trazer para você um alívio daquelas dores que você carrega, que todos nós carregamos, né? Às vezes a dor da mágoa, a dor da decepção, a dor da humilhação, a dor das angústias, a dor da infidelidade. Então, nós seres humanos, no decorrer da vida, a gente vai adquirindo e vai trazendo pelas nossas experiências coisas boas e coisas ruins. E às vezes, eu estou falando assim do modo geral, mas falando que normalmente acontece isso, pessoas vão carregando coisas boas, são as suas experiências, coisas boas e coisas ruins. Da vida que vai vivendo, das experiências que vai tendo, né? E aí, essas experiências, muitas das vezes, vão tendo resultados negativos. E aí você, durante uma vida toda, vem carregando resultados negativos. Vamos supor que você tem uma mochila da vida. Nessa mochila tem departamentos que você guarda ali coisas de fundo emocional, que você guarda de fundo espiritual, que você guarda, enfim, tem várias divisórias, e você vai guardando coisas ali, coisas do teu caráter, coisas que você foi aprendendo, a tua cultura, onde você nasceu, onde você viveu, como foi criado. Então você vai trazendo, no decorrer do que você vai vivendo, que nós vamos vivendo, a gente vai colocando dentro dessa mochila, vamos chamar ela de mochila da vida. A gente vai colocando dentro dessa mochila vários sentimentos, várias fotografias, registros de momentos bons e de momentos ruins. Mas chega um ponto na nossa vida que a gente vem carregando muita experiência negativa. E essa experiência negativa provém de quê, Guilherme? Provém de você tomar decisões erradas, de você ter passado por relacionamentos que foram frustrantes, de decepções que você foi tendo com pessoas que você colocou todo o seu amor, toda a sua energia naquela pessoa, e aí pessoas são falhas, e você precisa entender isso, que a gente não pode colocar a nossa esperança, o nosso viver, a gente não pode colocar todo o nosso amor, toda a nossa esperança, toda a nossa confiança em pessoas, porque pessoas são falhas. Então, a partir do momento que você coloca pessoas num pedestal, a partir do momento que você coloca, vai tendo decepções na sua vida, no seu relacionamento amoroso, ou numa colega de trabalho que você tinha toda a confiança nela e ela puxa o seu tapete, a gente vai colocando isso nessa mochila. E às vezes chega um determinado ponto da vida que essa mochila está tão pesada de coisas negativas,
de situações frustrantes, de situações que você está guardando mágoa, está guardando rancor, está guardando decepção, está guardando aquela humilhação que você sofreu, está guardando, é tanta coisa que a gente guarda negativo, que fica impossível caminhar, E eu quero dizer para você, nesta manhã, que o Senhor, Ele quer esvaziar a tua mochila e acrescentar do que Ele tem para colocar na tua mochila da vida. Ele quer tirar o que está te magoando, Ele quer tirar as tuas frustrações, Ele quer curar as tuas feridas emocionais, Ele quer deixar o teu fardo leve. Nesta manhã, o Senhor diz a você: me dá o teu fardo e pega o meu, que o meu fardo é leve e eu sou manso e humilde. Então, quando você troca os fardos com Cristo, Ele está apto a pegar tudo aquilo que é seu, que não presta, que para Ele aquilo ali Ele vai reciclar, vamos chamar assim, Ele vai jogar fora, Ele não vai de forma nenhuma utilizar aquilo com mais ninguém, e Ele quer acrescentar da bondade dEle, da misericórdia dEle, da longanimidade dEle na tua vida. Nessa manhã, Jesus te convida a esvaziar a tua mochila, para você passar e viver um processo excepcional com Ele. Guilherme, mas esse processo vai doer? Vai doer. Inevitavelmente vai doer, porque Jesus vai tocar em pontos que está te magoando, que está sangrando dentro de você. Ele vai tocar em feridas emocionais. Agora ele vai tocar curando. E a cura dele é feita com amor. A cura dele não é feita de qualquer jeito. Deus cura com amor. E a gente precisa entender e confiar apenas. Entender que vamos passar por um processo, entender que vai doer, mas o resultado final, o produto final acabado, ele é muito melhor. Então, dando continuidade a essa questão de processo, eu queria trazer um tema para você hoje, para você que pensa em frequentar uma comunidade, que pensa em frequentar um templo, ou para você que já está frequentando um templo, que já faz parte de uma igreja, seja ela católica, seja ela evangélica, mas você já faz parte de uma comunidade. E eu quero trazer uma luz para a tua vida. Essa mensagem foi colocada agora pela manhã. Eu não sabia o que eu ia dizer, eu não sabia o que eu ia falar, não sabia qual era o processo que eu ia dizer. E até semana passada eu estava lendo o livro de Mateus, mas essa semana eu comecei a ler o livro de Marcos. Desde segunda-feira eu estou lendo Marcos, já entrei no Evangelho de Marcos. E Deus me deu uma palavra agora pela manhã. Eu não tinha nem lido esse versículo que eu vou ler para vocês agora. Eu tinha parado antes e o Senhor me incomodou a avançar. E quando eu avancei na leitura, quando eu li mais um pouco, eu fui parar na parábola da semente. E essa parábola da semente falou comigo, o Espírito Santo falou comigo. Disse: é isso que você vai falar para quem vai te escutar. Então, eu estou aqui confiando no Senhor, a palavra não é minha, a palavra é de Deus, e eu, seguindo as orientações e obedecendo ao Espírito Santo, vou trazer para vocês essa mensagem, que é uma mensagem, eu acredito que já bem conhecida por várias pessoas, né? por muita gente. É a parábola da semente. Onde é que ela está? Ela está no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 26. Marcos, capítulo 4, a partir do verso 26. Hoje, eu esqueci de dizer no começo, comecei meio que atropelando. Hoje é dia 11, hoje é quinta-feira, dia 11 de agosto de 2022. Seja muito bem-vindo
ao nosso canal aqui, seja muito bem-vindo às nossas mensagens. Eu estou trazendo todo dia uma mensagem, guiado pelo Espírito Santo, através de oração, através de quebrantamento diante da palavra de Deus. Sempre digo aqui que eu não sou nada, não sou ninguém, eu estou fazendo apenas aquilo que o Senhor me pediu, aquilo que eu já tinha um chamado, eu já tinha uma palavra nessa direção. Então, eu estava adormecido, eu estava me fazendo de doido, eu estava procrastinando, eu estava empurrando com a barriga, até que o Senhor me incomodou muito com mensagens. Toda mensagem que eu via na igreja, toda palavra que eu via, vinha de confronto comigo. Porque a palavra de Deus, ela é uma palavra de esperança, ela é uma palavra ela traz paz, ela traz conforto, mas ela também confronta. E você precisa entender que o confronto da palavra de Deus é primordial para que a gente cresça e evolua no reino de Deus. Você não foi chamado para ficar estagnado, para ficar esquentando o banco de igreja e para ficar indo para culto ou para missa de domingo em domingo. Essa não é a sua missão. Se você faz isso, se você está nesse estágio, saiba que você está no estágio medíocre. Medíocre significa mediano, comum. E Deus não te chamou para ser comum. Deus te chamou para viver o extraordinário dele. Tem pessoas que não querem viver. Tem pessoas que querem viver o mediano. Tem pessoas que querem viver aquele feijãozinho com arroz. Não quer avançar. Não quer mergulhar em águas mais profundas. E Deus nos convida hoje. Deus nos convida a mergulhar em águas mais profundas. Em águas mais profundas. Deus nos convida hoje a entregar a nossa vida, entregar o nosso espírito, entregar a nossa alma, entregar o nosso corpo, entregar a nossa, todo o nosso intelecto, tudo que a gente pensa, o nosso sentimento, a Ele. A palavra dele diz que quando me buscardes de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, com todo o teu, de forma diligente, né, de forma com bem atenção, eu me deixarei achar. E eu quero te dizer nesta manhã, Deus está querendo se deixar achar por você. Você que às vezes cobra de Deus uma palavra, você que cobra de Deus às vezes uma mensagem, uma dica, uma luz, mas você só procura Deus muitas das vezes. Eu digo isso porque somos nós, seres humanos, isso faz parte do ser humano. Nós só procuramos a Deus quando estamos em apuro. Quando você está bem financeiramente, bem de saúde, se relacionando bem com seu cônjuge, com a sua família toda perfeita, normalmente você não procura Deus. Normalmente você não rende graças a Deus. Normalmente você não é grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Guilherme, porque a gente precisa viver processo? A gente precisa viver processo. Nós precisamos viver processo, porque é no processo que você vai ser transformado. É no processo que Ele vai tocar em feridas. É no processo que Ele vai curar feridas. É no processo que você vai ser transformado. É no processo que você vai passar por tudo o que Jesus vai permitir você passar, para no final desse processo, você sair um produto acabado do jeito que Ele quer. E não do jeito que você acha que é o certo. É do jeito que Deus quer te usar. E ele te enxerga lá na frente. Ele já te enxerga como um produto acabado. Ele já te enxerga como um ser humano pronto, apto a fazer aquilo que Ele deseja. Ele vai te entregar uma missão. Quando você atravessa por um processo, e a vida é feita por vários processos, não é só um processo que você vai passar. Você vai passar por vários processos. Eu vou passar por vários processos. Tem área na minha vida que Ele vai mexer, que Ele não vai mexer na tua. Tem área na tua vida que Ele vai mexer, mas não mexe na minha. Então cada um tem áreas mais e menos que precisam ser corrigidas. E a gente precisa entender isso. E quando Ele estiver te corrigindo, que estiver doendo, você precisa ser resiliente. Você precisa ter discernimento. Você precisa pedir sabedoria a Ele, para entender que aquilo é um processo. Processo tem começo, meio e fim.
O processo não vai durar a vida toda, né? O processo só dura a vida toda quando você desiste no meio do processo. O processo só dura mais tempo do que é para durar quando você resiste ao processo. Então, eu quero te dizer hoje que não desista do seu processo e não resista ao seu processo. Se entregue ao fluxo de Deus. Se entregue aquilo que Deus já sabe que precisa ser consertado na sua vida e aquilo que Deus já sabe que Ele vai, na verdade, aquilo que Deus já sabe como você vai estar no futuro, porque Deus já te vê, o Senhor já te vê, Ele já sabe como é que você vai ficar quando você passar pelo processo. Agora você tem um livre-arbítrio, como eu sempre digo, e aí você pode resistir, e aí você pode desistir. É como se você plantasse algo e desistisse no meio do caminho, não quero colher esses frutos, e abandonasse a lavoura. Você não vai colher nada. E aí eu quero trazer aqui para a gente rapidinho a palavra de hoje, que a gente já avançou demais aí nessa introdução. E como já disse, Marcos 4, a partir do verso 26, parábola da semente. E disse ainda, o reino de Deus, Jesus está ensinando a seus discípulos. Jesus, só para fazer um apanhado para vocês, Jesus está aqui, ele vem curando, ele vem curando leprosos, ele vem curando enfermos, pessoas com a mão com problema, com a perna com coxo, com manco, ele vem curando todas essas pessoas e vem falando por parábolas para que as pessoas entendam mais fácil, né? Através de exemplos. E aí ele dá esse exemplo, ele começa a mostrar aos discípulos como é o reino de Deus. Como é o reino de Deus. E é isso que eu quero trazer. Foi essa mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração para trazer para você nessa manhã. Então, disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse sementes à terra, depois dormisse e se levantasse, de dia e de noite, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro vem a erva, depois vem a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegado a hora da ceifa. Ele está explicando aqui como é que é o reino de Deus. Semeia, germina, frutifica e ceifa. Essa mensagem, quando fala de ceifa, normalmente é quando ele voltar. Ele vai ceifar, ele vai colher os frutos que você proporcionou. E aí eu quero fazer uma pergunta a você hoje. Você que já está frequentando a igreja há muito tempo, você que já é católico aí há 20 anos, você que é evangélico aí há 20 anos, há 10 anos, há 15 anos, quais são os frutos que você tem dado para Jesus? Como é que você vai se apresentar diante de Deus? O que é que você tem para mostrar para Cristo? Senhor, está aqui, o que tu me deste, eu multipliquei. Não precisa responder para mim. Eu queria só que você fizesse essa reflexão, você e Deus. Que o Espírito Santo te incomodasse com essa reflexão, você e Deus. Você e o Espírito Santo, você e Jesus Cristo. No silêncio do teu quarto, na solidão do teu quarto, tranca a tua porta e se pergunta e deixa Ele te revelar. Guilherme, mas como é que eu vou produzir frutos? Você vai produzir frutos a partir do momento que você se entregar ao processo de Deus. Deus tem um processo de amadurecimento na nossa vida. Deus tem um processo de passar de fase. Você não pode ficar estagnado na mesma fase, 20 anos, 10 anos, 5 anos, parado na mesma fase. Cada processo que você vive, Deus te entrega uma chave, e essa chave vai abrir uma porta, e essa porta vai te levar a um próximo nível, que vai vir mais um processo,
E aí você venceu o processo, você concluiu com êxito o processo. E aí Deus te entrega uma chave, você vai abrir uma porta. E essa porta vai te levar para um outro nível. E esse nível vai vir outro processo. Guilherme, quando acabam os processos não acabam. Eu queria fazer uma reflexão contigo o seguinte. Deus, Jesus, quando esteve aqui na terra, ele andou com 12 discípulos mais próximos. Ele andava com muita gente, mas 12 eram os discípulos dele mais próximos. E aí o que acontece com isso? O ministério de Jesus aqui na terra durou 3 anos. E 3 anos o Senhor passou com os seus discípulos, ensinando. Os discípulos aprenderam a ter fé, os discípulos aprenderam a curar enfermos, os discípulos aprenderam a expulsar demônios, os discípulos aprenderam tudo de Jesus, porque eles estavam com Jesus, dia a dia. E após os 3 anos, quando Jesus se entregou para absorver os meus pecados e os seus pecados, ele disse aos seus discípulos, antes de se entregar: ide e pregai para todas as nações o meu evangelho, o evangelho de Cristo, aquilo que tu tem aprendido comigo. E aí é uma pergunta que eu quero fazer a você, não precisa me responder. Entenda, eu estou te confrontando, mas é um confronto para te levar para um próximo nível. É um confronto para que você entenda que você não pode ficar estagnado. É um confronto com amor. É uma exortação com carinho. É querendo que o Espírito Santo te incomode com essas perguntas. Você se sinta incomodado. Porque só através desse incômodo é que você vai sair da zona de conforto. E aí a gente entra numa zona de confronto. É na zona de confronto que a gente cresce. Você já viu quais são as experiências que você adquire quando você tem um ditado, tem uma brincadeira que diz assim: menino que é criado com vó dentro de apartamento. Quais são as experiências que esse menino tem? Nenhuma. Experiência de vida que eu estou falando, nenhuma. Né? Não pode pisar no chão, não anda descalço, só anda no apartamento e é cheio de videogame, de negócio. Qual é a experiência dessa pessoa? Esse menino cresce como? Cresce um menino bobo. Normalmente cresce um menino bobo, bobão. Sem a casca grossa. Agora você pega um menininho de periferia, que desde 2 anos, de 1 ano, já está em contato com esgoto, com fossa, jogando bola na terra, pegando bicho de pé. Esse menino, ele vai crescer duro, forte, porque a vida tá dando nele desde cedo. Então, se você continuar dentro do casulo, se você continuar dentro dessa casquinha de ovo, às vezes a casca de ovo já está toda quebrada, ela nem cabe você mais dentro. Você já está apto a sair daí há muito tempo, mas você não quer encarar a realidade, você não quer encarar os fatos de frente. E aí você fica botando desculpa. Não, quando eu melhorar, quando eu acontecer isso, quando acontecer aquilo. Amado e amada, o Senhor não precisa de você estar preparado para nada. Ele quer você do jeito que você está. Se você hoje se encontra todo quebrantado, todo ferido, todo chagado, todo machucado, vai desse jeito. Ele é que vai fazer o trabalho, ele é que vai te curar. E aí, a gente vê que na plantação, para a gente não perder o fio da meada, que eu estou fugindo direto, mas tudo dentro do contexto, mas estou fugindo um pouco daquilo que eu queria dizer, daquilo que o Espírito Santo me incomodou. Então você vê aqui que existe uma sequência. Quando eu falo de processo, existe uma sequência. O homem primeiro lança a semente na terra. Ele diz aqui, ó, primeiro, o reino de Deus é como um homem que lançasse semente à terra. Primeiro o homem vai lançar semente à terra. Segundo, essa semente ela vai germinar. Ela vai começar a se desenvolver, sair da semente, quebrar a semente e começar a germinar. Terceiro passo, ele vai crescer. Ele vai crescer. Quarto passo, ela vai frutificar, ele diz aqui mais na frente. Vai por fim, primeiro vem a erva, depois a espiga,
né? Ele frutifica primeiro a erva, depois frutifica a espiga e por último o fruto cheio de grão. E aí vem a hora de ser ceifado, de ser colhido. Veja que para tudo que Deus faz existe um processo. Existe um início, um meio e um fim. Você não vai passar a vida toda nesse processo. Você não vai passar a vida toda no sofrimento. O sofrimento é para te criar experiência. O sofrimento é para te confrontar. O sofrimento é para que você transforme a sua mente. Eu pensava assim, Deus me mostrou de outra forma, hoje eu penso assim. Então você subiu de nível. Deus te entrega uma chave, você abre uma porta e passa para um próximo nível. Se você não concluir o seu processo, você não vai receber a chave, essa porta não vai ser aberta, você vai passar uma vida toda no mesmo estágio. E voltando, para você ver como é cíclico e a gente fechar o pensamento, e aí voltando para o início que eu falei, que você pode ser um evangélico, você pode ser um católico, mas você talvez esteja estagnado, você não está cumprindo o seu propósito. Você já imaginou se uma fruta não cumprisse o seu propósito? Qual é o propósito da fruta? É ela brotar do pé, amadurecer e ao seu tempo ser colhida para ser comida. Isso é o propósito da fruta. Você está cumprindo o seu propósito aqui na Terra? Qual é o seu propósito? Você precisa saber qual é o seu propósito. Como é que eu sei, Guilherme? Através da comunhão com Deus, através da sua palavra. Deus vai falar com você. Você já é cheio de dons. Olhe para a sua vida, olhe para você. Ah, Guilherme, eu não sei me comunicar. Às vezes você não sabe se comunicar, beleza. Nem todo mundo veio para se comunicar. Mas você é cheio de dons. Deus acrescentou em você muitas coisas, inclusive coisas que você ainda não sabe, inclusive coisas ainda que estão no oculto, inclusive coisas que estão escondidas dentro de você, que você no corre-corre da vida, na agitação do mundo, na ganância de adquirir coisas aqui na terra, você não tem olhado para dentro, você não tem observado, você não tem se valorizado. Deus acrescentou muitos dons, ou vários dons, em cada um de nós. Deus acrescentou muitos dons, ou alguns dons, em cada um de nós. Você precisa saber quais são os seus dons. Quem vai saber é você. Você precisa se autoavaliar. E aí, quando você descobre aquilo que você tem, você, junto à palavra, você descobriu o seu propósito. E aí Deus vai te colocar no processo, né? Se você já tem uma promessa, automaticamente você vai entrar num processo. Que esse processo vai trazer uma progressão, né? Esse processo você vai progredir dentro desse processo, que aí você vai atingir o seu propósito. E cada vez que você atinge o seu propósito, cada processo vencido, ele vai te dando mais autoridade naquilo que ele te chamou. Consegue entender? Quando você passa pelo processo, quando você recebeu a sua chavezinha para abrir a porta, que você recebeu o seu diploma daquele processo concluído, você ganhou autoridade para falar sobre algum tema. Vamos supor que você venceu as drogas, né? Em Cristo Jesus, ele te tirou das drogas e você sabe como é que é ser drogado. Então, quando você vence as drogas, passou pelo processo, Deus mexeu em um monte de coisa, doeu, machucou, te cicatrizou, te curou, te deixou limpo, com outro aspecto, com aspecto de homem, de mulher, de Deus, com o semblante do Espírito Santo, com a atitude de Cristo. Você criou autoridade para falar sobre aquele assunto. Você vai entrar em qualquer clínica de recuperação de drogados e você vai falar com autoridade. Por quê? Porque você viveu a experiência das drogas e você venceu. Assim é alguém que passou pela cadeia por algum motivo, porque roubou, porque assaltou. Ele vai falar com autoridade, vai passar pelo processo, vai doer, porque você acaba quando vai para a cadeia, vamos supor aí, nesse caso que eu falei, você vai sofrer as dores de estar na cadeia.
Mas essas dores é para te levar para outro patamar, não é para te matar, não é para sucumbir, não é para te deixar sufocado. Ele vai só te levar para um outro patamar. E quando você atinge esse patamar, você criou autoridade. Porque como é que eu vou falar de cadeia se eu nunca visitei nenhuma cadeia? Quer dizer, visitar já visitei, mas eu nunca fiquei preso. Para a honra e glória de Jesus. Graças a Deus, e que isso nunca aconteça na minha vida, nem na vida de vocês. Mas se eu estiver falando com alguém aqui que já frequentou a cadeia, você tem autoridade, meu irmão. Você sabe o que você passou. Então você vai falar com autoridade. Então quando você vê esse processo, quando eu passo de etapa, que eu recebo a chave, meu diploma naquele processo, eu crio autoridade. Deus me dá autoridade. E Ele vai te elevando nível a nível, até você ter um nível de autoridade gigantesco. E é isso que Cristo quer fazer contigo e comigo. Ele quer nos exaltar. Mas nos exaltar não quer dizer que a gente vai ficar agora de nariz em pé. Não. Ele quer nos exaltar para que as pessoas olhem para você e vejam que você não era nada nem ninguém e só Cristo poderia fazer o que fez na sua vida. Ou seja, toda a honra e toda a glória é de Cristo. Toda a honra e toda a glória é de Deus. E Deus não divide a honra dele com ninguém. Não queira tocar na honra de Deus. Se você está sendo abençoado pelos planos de Deus, se você está sendo exaltado pelos planos de Deus, jamais se vanglorie disso, dizendo que foi através do seu intelecto e da sua força que você conseguiu tudo aquilo. Saiba ser grato e dizer que você só está ali pela misericórdia de Deus, porque nenhum de nós, nem eu nem você, temos merecimento algum, senão pelo amor de Deus e a sua misericórdia. Meu irmão, se não fosse a misericórdia de Deus na minha e na sua vida, nós já estaríamos mortos há muito tempo. Porque Ele te amou muito antes de você nascer, muito antes de você estar no ventre da sua mãe. Você já era amado e você já era amada por Cristo. Não foi à toa que Cristo se entregou por mim e por você. Então, a mensagem de hoje continua falando sobre o processo, mas eu quero falar, para a gente fazer a conclusão e fechar, os discípulos foram preparados 3 anos. Você está sendo preparado. Como é que você se prepara? Você está frequentando a igreja, ou você está lendo a palavra, ou você está tendo comunhão com Deus todos os dias, em oração, em jejum, em práticas que vão te aproximar de Cristo, te aproximar de Deus. Mas, e aí? E teus frutos? E teus frutos? Vai chegar a hora da ceifa. Vai chegar a hora que eu e você vamos passar pela ceifa. Guilherme, que ceifa é essa? É a ceifa da chegada de Cristo, da volta do Senhor. E nós vamos nos apresentar para Ele como? Meu filho, eu te dei o dom de comunicação, eu te dei o dom de falar em público, tu não tem vergonha, te dei o dom, te dei uma ferramenta como a internet. No tempo que você viveu, tinha uma ferramenta chamada internet, onde você poderia falar aqui e o mundo te ver. Olha, deixa eu dizer uma coisa a você. A gente fica pensando às vezes, não vou gravar um vídeo não, tenho vergonha. Para quem tem aptidão para isso, né? Para quem foi chamado para isso, para falar, para se comunicar, para ter... Pessoas foram chamadas para louvar, outras pessoas foram chamadas para cuidar de criança dentro do ministério de Deus, outras pessoas foram chamadas para tantas outras coisas, para pastoreio, para cuidar de gente. Tem pastores, né, que cuidam somente das ovelhas. Não vai para púlpito às vezes, não prega, não ministra, né? Não tem a veia evangelista, que o evangelista é aquele que ministra, que fala da palavra de Deus. Então tem pastores que são levantados a pastores, mas eles ficam cuidando somente das finanças da igreja, cuidam da parte administrativa, que é muito trabalhosa. É como se fosse uma igreja grande, maior do que muitas empresas, de processo, de problema, de coisas para resolver. E quando se lida com gente, você sabe, né? A gente lida com gente, cada um tem um pensamento, então assim, é complicado, não é fácil. Então cada um tem um chamado. De repente o seu chamado você vai descobrir
mergulhando na palavra de Deus, ele vai te revelar. Então, mas você não pode ficar estagnado. É isso que eu quero dizer. Você não pode ficar no meio do processo. Você não pode desistir do processo, você não pode resistir ao processo. Os discípulos ficaram com Cristo 3 anos e depois Cristo disse assim: ide. Você às vezes já está 5 anos, 6 anos, 2 anos, 3 anos e você ainda não foi, e você ainda não começou, e você ainda não deu o primeiro passo. Mas Guilherme, eu estou me preparando, quando eu terminar minha faculdade, que eu souber falar melhor, começa do jeito que está. Você acha que eu estou começando como? Estou começando com o telefone celular, a palavra de Deus, que vocês estão vendo aí, a palavra de Deus, que essa é que dá todo o direcionamento, dá todo o sustento, é a base de tudo. Sem isso aqui não adianta nada para o trabalho da gente. E eu estou começando do jeito que está, do jeito que eu posso. Quais as minhas condições hoje? Um telefone celular, estou aqui na minha cozinha, me acordo cedo para fazer minhas orações. Após fazer minhas orações, Deus me revela uma palavra e eu venho para aqui e gravo esse vídeo para você. Desse jeito, simples. Comece com as ferramentas que você tem. Comece com aquilo que Deus está lhe proporcionando, porque se você for fiel no pouco, Deus vai te acrescentar o muito. Agora, se você não for fiel no pouco, como é que você quer ter o muito? O ser humano, ele gosta muito do pódio. O ser humano gosta muito de observar a casa pronta do vizinho. O ser humano gosta muito de observar o saldo bancário do vizinho, do amigo, do primo, blá, blá, blá. Mas não sabe e não vê, e às vezes não quer ver, o trabalho que deu para construir aquela casa, o trabalho que deu para ter aquele saldo bancário, o trabalho que ele teve para chegar ao primeiro lugar no pódio. Mas aí a gente está sempre olhando para o pódio do vizinho, para a grama do vizinho, para a fruta do vizinho e esquece de cuidar da sua grama. Jesus vem te dizer hoje: cuida da tua grama, para de olhar para o teu vizinho. Vê o que você está fazendo, quais são os frutos que você está dando, quais são as sementes que você está semeando hoje. Se você começar a parar de semear sementes ruins hoje e passar a semear sementes boas hoje, saiba que você vai colher ainda algumas coisas de semente ruim que você plantou. Você vai colher ainda. A colheita não é cessada, não. Você vai colher frutos das sementes que você tem plantado. Porém, quando você passa a semear boas sementes, você tem a certeza de que lá na frente, em breve, em pouco tempo, você começa a colher bons frutos. E quem vai te guiar é o Espírito Santo. E Deus está dizendo para você hoje, nesta manhã: ide pregar o evangelho, ide fazer o seu trabalho, ide pegar no arado, ide fazer aquilo que você tem vocação. Ah, Guilherme, eu vou ter que gravar vídeo também. Não, você faz o que você achar que deve fazer. Você vai fazer o que achar que deve fazer? Não, perdão. Você vai fazer aquilo que você tem vocação para fazer. E aquilo que Deus tocar no seu coração. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Não podemos fugir dos propósitos de Deus. A gente, quando tem propósito, vai passar por processo. Quando você tem uma promessa, você sabe que vai entrar no processo. Você precisa entender que o processo é passageiro. Você precisa entender que o processo não vai durar a vida toda, a não ser que você desista no meio do caminho. E você precisa entender que você tem um propósito. Deus lhe chamou aqui para um propósito. Deus não lhe chamou aqui para você estar esquentando banco de igreja só dia de domingo. Entenda bem isso. Quantos cristãos estão vivendo uma vida medíocre, uma vida cristã medíocre, porque só está indo para a igreja quando vai, dia de domingo, esquentar o banco. Fica lá 1 hora e vai vem para a rua, vem para casa. E aí você passa 7 dias da semana, 6 dias da semana, de segunda a sábado, sem pegar na Bíblia, sem ter contato com Deus e querendo que sua vida seja transformada. Como? Me diga como. Você acha que Deus tem o dever e a obrigação de fazer um milagre na sua vida? Deixa eu te dizer uma coisa. É uma palavra dura, mas é verdadeira. Eu vou falar com muito amor para você, mas eu preciso falar. Eu não estou aqui para tapar o sol com a peneira. Deus não tem compromisso. Anota bem isso aí. Deus não tem compromisso com quem o desobedece. Escreve essa frase aí depois. Deus não tem compromisso com
com pessoas, com cristãos desobedientes. Deus não tem compromisso com aquelas pessoas que tratam o ministério dele, que trata ele de forma relapsa. Você quer colher as bênçãos, mas você não está plantando. Estou falando para quem não está plantando, amém? Para quem está plantando, sabe que está plantando, tem sua consciência, tem o seu coração tranquilo. Estou falando para aquelas pessoas que não estão plantando e estão querendo colher. Tem pessoas que estão vivendo as experiências dos outros. Porque fulano tem, porque fulano faz, porque... E você? E eu? Quais são as minhas experiências com Deus? Ah, porque Deus fez um milagre na vida da minha prima. Ah, porque Deus fez um milagre na vida do meu irmão. Ah, porque minha mãe... Mas sua mãe é uma mulher de oração. Mas sua irmã deve ser uma mulher de oração. Mas seu primo deve ser um cara que se ajoelha todo dia e clama ao Senhor. E o Senhor tem visto as orações dele. O que foi que aconteceu com Jonas, que desobedeceu a Deus? Foi jogado no mar. A Bíblia diz que veio um peixe grande e engoliu ele. Ele passou alguns dias dentro do ventre da baleia, dentro do corpo lá do peixe grande, e ele foi vomitado em Nínive, porque desobedeceu. Agora, o que foi que aconteceu com Daniel, que orava 3 vezes ao dia? Foi jogado na cova dos leões. O que foi que aconteceu com os leões? Tudo calado, tudo mudo. Sedraque, Mesaque e Abednego, os amigos dele, foram jogados na fornalha. O rei mandou aumentar, mas não sei quantas vezes a fornalha lá, pegando fogo, torando tudo. E o que foi que aconteceu? Saiu da fornalha sem nenhum queimadinho, sem nenhum chamuscado. Então você quer viver as experiências, mas você não está querendo se curvar, se dobrar diante do Deus maravilhoso que a gente serve. Então é uma palavra de exortação, mas é uma palavra de exortação com amor, com carinho, para que você entenda que você não pode ficar do jeito que está. A sua vida cristã não pode ser, mas Deus vai prover, mas Deus... O que é que você está disposto a sacrificar? Abraão entregou o único filho dele a Deus. Abraão entregou o único filho dele a Deus, Isaque, que era o filho da promessa, no qual Deus tinha prometido que iria dar a ele, para que ele fosse pai de multidões através de Isaque e ia se disseminar. Aí Deus pede: Abraão, depois de tanta coisa, depois de tantas etapas vencidas, ele dá mais um desafio a Abraão. Abraão, me dá teu filho Isaque. Sacrifica teu filho Isaque para mim. E aí Abraão não questiona. Mas Senhor, tu me desse um filho, me trouxesse aqui para tomar. Abraão não diz nada. Abraão vai e vai sacrificar o filho dele, confiando que Deus vai ressuscitá-lo. E aí você já sabe da história, eu acho, acredito que a maioria saiba. Amarrou o menino, levou, subiu no monte, amarrou o menino. O garotinho perguntou: pai, cadê o animal que a gente vai sacrificar? Não sabia ele que ele era o sacrifício. E aí, quando ele levanta o cutelo, que ele ia bater o filho, ele escuta uma voz: Abraão. E ele para, a voz repreende ele, a voz estagna ele, e ele é aprovado por Deus, porque ele iria sacrificar o filho dele. E olha para trás que tem um carneiro já amarrado aí, tem um carneiro amarrado lá, onde ele sacrificou. Então, meu irmão, se você não está disposto a sacrificar o seu Isaque, é muito difícil a gente receber aquilo que tem pedido. Mas Deus, pela misericórdia dele, pelo amor que ele tem por você, e pelo propósito que ele já vê você lá na frente, porque Deus lhe vê lá na frente, Deus lhe vê com a obra dele concluída. Então, como ele vê você concluído lá na frente, ele vê o que é que você precisa tirar e acrescentar de Deus na sua vida. Deus precisa te esvaziar de um monte de coisa. Deus precisa te esvaziar da ganância. Deus precisa te esvaziar da soberba. Deus precisa te esvaziar do orgulho. Deus precisa te esvaziar do interesse. Muitas das vezes você é uma pessoa interesseira, só se aproxima de pessoas para tirar vantagem. Então Deus precisa te esvaziar de tudo isso que ele não vai mais precisar, que você não vai mais precisar lá na frente.
E aí ele vai acrescentar na tua vida coisas que ele vai precisar, que você vai precisar. É essa a mensagem que eu tinha para hoje. Ela ficou muito grande. Eu peço desculpa a vocês, mas eu não poderia terminar sem fazer esse fechamento, sem fazer essa conclusão toda e trazer esses exemplos, porque eu tenho recebido alguns feedbacks, né? Tudo para a honra e para a glória de Deus, que as mensagens ficam mais fáceis de ser entendidas quando eu trago os exemplos. Então a gente vim explicando a Bíblia, trazendo exemplos, eu acho que fica mais fácil o entendimento, fica mais didático. Então é dessa forma que Deus tem me instruído, tem me dado essas palavras, e eu quero abençoar a vida de vocês com ela. Curva a tua cabeça, fecha teus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa mensagem de hoje. Palavras que edificam a nossa vida, Senhor. Palavras que muitas das vezes a gente não sabe nem como digeri-las. Nós queremos te agradecer, Pai, porque são palavras que vão nos levar para outro nível. São confrontos, Senhor, que precisam ser feitos. Tem pessoas aqui, Senhor, me escutando, que estão precisando ser confrontadas, porque estão estagnadas, porque estão achando que não são capazes, estão achando que não tem merecimento, que não tem mérito, que o Senhor não tem olhado. Mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e tem olhado para cada um de nós. Mas nós precisamos também, Senhor, sacrificar o nosso Isaac. Nós precisamos, Senhor, te entregar alguma coisa, nem que seja um coração quebrantado, nem que seja um coração disposto a te obedecer. É apenas isso que o Senhor quer, é apenas isso que o Senhor precisa para começar a tua obra na minha vida e na vida dos meus irmãos. Senhor Deus, obrigado pela saúde de hoje, obrigado pelo dia de hoje. Queremos te agradecer, Senhor, pelo alimento, pela saúde, pela sabedoria, pelo discernimento que o Senhor já tem nos dado. Queremos pedir, Senhor, que o Espírito Santo que o Espírito Santo convença a cada um que está aqui a cumprir o seu propósito e saber que existe um processo e suportar o seu processo para ganhar a sua chave, para abrir a porta e passar para um próximo nível, onde vai vir um outro processo. E que a gente entenda, Senhor, que esses processos não são feitos para nos destruir, para nos matar, e sim para nos transformar e nos elevar e nos levar para um outro patamar, para que o teu nome seja glorificado, para que teu nome seja honrado, para que todo joelho se dobre diante de ti, vendo que nós, que não somos nada, que não temos merecimento algum, mas o Senhor nos pegou e nos fez grande. O processo é para nos engrandecer. O Senhor prometeu a Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela, que eu irei engrandecer o teu nome, que tu serás pai de muitas nações. E hoje Abraão tem um nome conhecido em todo o mundo, Senhor. Então, o Senhor não é homem, nem filho do homem para que minta. Se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Independente de qualquer coisa, a tua palavra será cumprida. E eu espero, Senhor, que essa palavra tenha edificado a vida de alguém, que ela encontre morada em algum coração aflito, algum coração perdido, algum coração que está meio desnorteado. Muitas das vezes a nossa mente, os problemas do dia a dia, as confusões do dia a dia agitam a nossa mente e a gente não consegue, Senhor, discernir que caminho devemos tomar. Eu espero que essa palavra te dê um norte. Eu espero que essa palavra realmente encontre morada dentro de você e que você, a partir de hoje, possa começar a dar o primeiro passo para a caminhada com Cristo. Eu te agradeço, meu Deus, eu te agradeço, Espírito Santo, em nome do teu Filho Jesus, pela linda mensagem de hoje, Senhor. Tua palavra é linda, tua palavra é viva, a tua palavra, Senhor, ela edifica, ela nos admoesta, Senhor, ela nos traz
para um porto seguro, ela nos dá um norte. Que o nosso alvo, Senhor, esteja 100% do nosso dia em Cristo, que o nosso alvo seja Cristo, que a gente não coloque a nossa fé, a nossa admiração em homens. Homens são falhos, vão falhar, e muitos têm falhado, e muitas ovelhas estão desgarradas, Senhor. Acolhe essas ovelhas, Pai, para que elas possam ter um único alvo, Cristo Jesus. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é o único caminho, é o caminho estreito que devemos permanecer. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, se você está comigo até agora e ficou depois da oração, já estamos aí com 50 minutos, eu quero te pedir a última coisa aqui, que você, se essa mensagem fez sentido para você, e você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por gentileza se inscreva, encaminhe essa mensagem para alguma pessoa, um amigo, uma irmã, um irmão, uma mãe, um pai, um primo, que você acha que vai se identificar com essa mensagem, que está precisando ouvir essa mensagem. A gente passa para frente tanta coisa, tanta bobagem, tanta besteira, que às vezes é bom, né? Eu digo aqui que às vezes você manda uma piada, manda uma pegadinha, isso é bom, é saudável, a gente dá uma quebrada no nosso dia, a gente se alegra, sorri, é bom. Mas essa mensagem, a mensagem de Deus, a palavra de Deus é que edifica. A mensagem de Deus é que vai transformar corações, vai transformar mentes, vai transformar pessoas, vão trazer pessoas para um próximo nível, vão trazer pessoas para uma comunhão verdadeira com Cristo. E é disso que a gente está falando. Nós estamos falando aqui de vida eterna, nós não estamos falando da vida terrena aqui, estamos falando também, mas quando eu pego a vida terrena de 80 anos, 90 anos, 100 anos que seja, e eu comparo com a eternidade, a vida terrena ela é nada, ela se torna irrisória, porque eu estou falando de eternidade, do resto da vida. Então, o Evangelho, a palavra de Deus, é que vai salvar, é que vai transformar, é que vai te passar para um próximo nível. Então, encaminha essa mensagem, curta o vídeo, se você achou interessante, e compartilha com alguém. Dessa forma, você vai conseguir evangelizar também. Muitas das vezes você está perguntando, Guilherme, como é que eu consigo contribuir para o reino de Deus? Qual é o meu chamado? Só em você passar essa mensagem para frente, você já está evangelizando. Você está enviando uma mensagem de Deus. Você está enviando uma palavra que foi dada pelo Espírito Santo de Deus. E aí, você começa a contribuir automaticamente com o reino de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guie, que Deus te guarde, que Deus derrame sobre você a paz dele, a paz que transcende todo o entendimento. Mesmo que você esteja passando por tribulações hoje, no seu trabalho, na sua família, financeiro, com seus filhos, com a sua esposa, com seu esposo, enfim, que Deus derrame a sua paz, porque mesmo que você esteja no meio do furacão, no olho do furacão, com a paz de Cristo, você tem tranquilidade e discernimento para sair dele, e o Senhor, Ele quer te tirar do meio desse furacão, Ele está no controle de todas as coisas. Às vezes a gente se colocou no olho desse furacão, a gente não pediu nenhuma opinião de Deus, a gente foi para o olho do furacão, sozinho, por conta do seu discernimento, por conta da sua imaturidade, por conta da sua dureza de coração. Mas Deus quer te tirar daí, Deus quer te levar para um outro nível, Deus quer te levar para um outro patamar, para que você cumpra o seu propósito. E você pode contribuir com o reino de Deus, começando a encaminhar esse vídeo para alguém, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guie, que Deus te guarde, que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor da tua casa e da tua família, e que nada de ruim, nada de mal, que o inimigo não toque em nada que é seu, e muito menos na sua vida. Amém? Um grande abraço, um beijo grande para vocês, e até amanhã, sexta-feira, se assim Deus permitir.